Deus é bom. E em todo tempo. Glória a Deus. Aleluia. Você que está aí pela internet nos assistindo, você é convidado a estar conosco também. Aí você pode dizer, pastor, eu moro no Japão, mas logo ali você vai pegar avião e vem cá. Brasil, Rio de Janeiro e Novo Roxo. Quando você chega aqui rapidinho. Ok? Glória a Deus. Amados, no ano passado nós falamos, no ano passado, domingo retrasado, no ano passado cansei, dentro da série que estamos estudando sobre orando a palavra, nós entramos também na questão de tipos de oração. Lembra que nós fazemos um momento aqui de louvor, de agradecimento a Deus? Pode falar, irmãzinha? Hein? Isso bíblico? Vai. Por quê? Ah, tá bom. Que pena. Eu gostaria que vocês ficassem, mas vamos lá. Obrigado, sejam bem-vindos, tá bom? Bem-vindo de volta ao Brasil. Se puder à noite estar aqui conosco, vai ser bom. Tchau, minha querida. Glória a Deus. Então, como eu estava falando, nós falamos sobre o tipo de oração, de adoração e louvor, né, que nós fizemos aqui no momento do louvor tolerados, fizemos isso. Vou tentar, de uma forma assim, poucos minutos, falar sobre o tipo de oração que é de petição. Veja como diabo ali, tá bom? Petição e consagração. O tipo de oração de petição e consagração. Henrique, por favor, coloca aí Filipenses 4, 6 a 8. Tá? Tipos de oração. Então hoje a gente vai falar sobre o tipo de petição. Você vai entender o que quer dizer isso. Por que passa a palavra petição? Porque muitas vezes, gente, você tem algo para falar com Deus, você tem uma necessidade, e que você deve ser claro que você vai dizer para Deus. Obrigado, mano. Valeu, obrigado. Então nós devemos ser claros daquilo que nós queremos para Deus. Da minha experiência que eu tenho, Filipenses 4, 6, é isso aí. A experiência que eu tenho é dentro dessa de petição, pela misericórdia do Senhor, são várias, mas uma, se eu fosse escrever o livro sobre isso, essa experiência eu botava assim como de primeira página. Né? Quando eu era mais jovem, fazia parte do grupo de jovens, que eu já contei aqui. E todos os jovens ao meu redor, todo mundo já tinha sua costelinha, e o homem já tinha sua costela e a mulher já tinha seu esqueleto. Era assim que a gente brincava. E só eu tinha ninguém. Coitado. E me foi instruído, diga para Deus como é que você quer, fala para Deus como é que você quer. E eu descrevi, Deus, o jovem que eu quero que esteja comigo é assim, faça isso. Ardia como arde ainda hoje no meu coração a questão da obra missionária. Eu digo, Pai, que ela goste de evangelizar comigo, fazer a obra missionária. E Deus me presenteou. Eu fui com alguém que gostava de evangelizar e fazer a obra missionária. Ele me presenteou com uma missionária. Então você precisa ser específico naquilo que você quer. E outra coisa, se você quer pão, você não vai pedir, Senhor, um biscoito, um cuscuz, abençoe. Não, você tem que ser direcionado. Eu quero isso. Aí você vai fazer conhecido diante de Deus aquilo que você quer. Então isso se chama, um tipo de oração que se chama oração de petição. Vamos lá, Filipenses 4, 6 na NVI.
Não sei se você que está aí no YouTube dá para ver, mas nós estamos trabalhando para melhorar, para você também junto com a gente, tá? Se Deus quiser, em breve você vai ter essa oportunidade também. Então tá ali, 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. Tá? Nesse versículo a gente já vê 3 tipos de oração. Que é petição, súplica e graça. Né? Então, na petição, você vai fazer conhecido diante de Deus aquilo que você quer, como eu já falei. No livro de Lucas, no capítulo 11, não precisa ler não, porque o tempo não vai dar para a gente ler tudo, gostaria de ler, mas não vai dar. Mas no livro de Lucas, Jesus ele conta uma parábola em que uma pessoa, um homem, vai até o seu amigo para lhe pedir um pão, pois ele estava recebendo um visitante na sua casa e ele não tinha o que dar. Então Jesus conta essa parábola para os discípulos pedirem a ele ensinar a orar. Então quando Jesus diz o seguinte: foi na casa do amigo, bateu na porta e pediu que o amigo lhe ajudasse, dando pão para a pessoa que ele atendeu. Então, o que foi que esse personagem da parábola que Jesus contou fez? Ele apresentou uma necessidade e foi específico naquilo que ele queria. Entendeu, gente? Tá? Por que ser específico? Porque muitas vezes, como eu falei anteriormente, no retrasado, muitas vezes a gente tem um pedido e a gente mistura a nossa oração. Mistura tanto para até chegar no ponto, para depois chegar no ponto onde se deseja. E o texto diz, eu gosto mais da versão, que fala que devemos fazer conhecida diante de Deus as nossas petições. Eu vou só pedir os irmãos que baixem um pouquinho a voz, que está sendo gravado e está saindo a voz aqui, tá bom? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas pela oração e súplica, apresentem seus pedidos, diz na NVI. Apresente os seus pedidos. Então eu preciso apresentar a Deus aquilo que eu quero. Tá? E ser claro, como eu já falei. Por exemplo, eu estou pedindo algo a Deus, e se algo tem um objetivo, eu vou jogar a rede. Pode ser que quando eu jogar a rede, puxou a cabeça alguém. Eu estou pedindo a Deus lá dublou, Fiat dublou. Tá? E na minha oração eu já disse a cor que eu quero e o jeito que eu quero essa dublou. Alguém vai dizer: pastor, Deus já sabe tudo, não precisa falar. Eu sei que Deus já sabe tudo. Mas Deus, ele busca um relacionamento comigo e com você. Então quando você diz, você está se relacionando com o Pai. Tá? Deus, ele é todo poderoso, ele é Deus autossuficiente, mas mesmo sendo todo poderoso, ele tem prazer de relacionar conosco, como se ele também fosse igual a gente. Abre lá em Hebreus capítulo 2, que você vai ver isso. Deixa para ver em casa, só anota. Hebreus 2 diz isso. Diz o seguinte: visto que os filhos eram de carne e osso, ele participou da mesma condição. Quer dizer, ele se fez humano, sofreu as nossas dores, padeceu as nossas aflições, ele carregou as nossas dores para poder entender tudo aquilo que a gente passa. Entendeu, gente? Então, quando você for fazer uma oração a Deus, seja específico. Pastor, mas eu tenho tenho um pacote. Então faz o seguinte: abre esse pacote e apresenta ele. Vocês estão comigo?
Está dando para entender? Dia de segunda-feira, então, está eu, irmã Maria, irmã Conceição, irmã Maria dos Santos, irmã Ana. Quem quiser também pode vir, segunda-feira de manhã, tá? 8h30 da manhã. E está aqui conosco orando. Tem um momento que dobramos o joelho e cada um ora do seu jeito. Mas tem um momento que nós fazemos um círculo aqui, sentado, e fazemos orações específicas. Cada uma fica com a responsabilidade de orar por um determinado assunto daqui da igreja. E nós fazemos isso. Né? Por exemplo, a irmã Maria dos Santos, ela tem uma responsabilidade por ela nesse dia. Qual é? Ela está orando pelos pastores e pelos obreiros. Então ela focaliza o pedido dela só nesse assunto. E os demais, o que é que nós fazemos? Entramos em concordância. Por quê? Porque a palavra diz: se dois de vós concordarem a respeito de alguma coisa, ele fará. Tá? Nessa oração de petição, às vezes, o que você está pedindo, às vezes pode demorar um pouco. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer oração de petição acompanhado com ações de graças. Como? Eu disse: Senhor, eu quero uma dublô, a cor azul, o ar-condicionado, certo? Bem confortável. E não vou repetir a oração. Eu digo logo para ele: Senhor, muito obrigado pela minha dublô, muito obrigado pelo ar-condicionado, obrigado por recursos para poder manter ela. Essa dublô vai servir para isso. Eu vou usar isso. Tá? Aí alguém pode perguntar: pastor, pode dizer que vai ser usado? Não, isso é comigo, Deus. Pronto, é para isso. Pronto. E digo: muito obrigado, Senhor. Graças a Deus por essa dublô. Muito obrigado, Jesus. Então, eu estou fazendo a minha petição, estou continuando nela, mas acompanhada agora de ações de graças, agradecendo pelo presente que ele já me deu. Não para vocês entenderem. Então, a oração de petição é isso. Tá? A oração de petição é isso. Repetindo. Quando você for orar e pedir, que seja específico. Como é que eu faço para ser específico? Vou procurar identificar o que é que eu quero. O que é que eu quero de Deus? Identifico. O que é que eu quero? Dá um exemplo. Eu quero ser cheio do Espírito. Isso não deveria só ser uma oração, deveria ser uma sede nossa, um desejo ardente nosso para isso. Tá? Mas só para exemplificar aqui, para vocês entenderem. O que é que você vai fazer nessa petição? Pai, a tua palavra me diz que eu não devo me embriagar com vinho, mas que eu devo me deixar ser cheio do teu Espírito. Pai, eu não sei como fazer isso. Me ensina. Então, você está fazendo sua petição e você vai ser claro naquilo que você está pedindo. Deus, será que eu vou deixar de viver para mim mesmo quando eu ser cheio do Espírito? Vai fazendo pergunta a Ele. Tá? Depois que você fazer isso, apresentou, começa agora a render graças. Tá? Está dando para entender? Porque esse texto, ele diz com ação de graças. Então eu preciso fazer a minha oração de petição com ação de graça, fazer a minha súplica com ação de graças. Deu para entender? O nosso problema é que muitas vezes a gente pede, diz para Deus, e depois nós mesmos esquecemos. Aí quando lembramos, Deus não me respondeu. Não é verdade. Às vezes até ele respondeu, você estava tão esquecida que não percebeu. Ok? Então,
Vamos seguir o padrão bíblico para termos a resposta de acordo com a vontade do Senhor e render graças a Ele todo o momento. Tá? O que é que você precisa? O que é que você quer? Qual o milagre que você quer ver? Então foque isso para o Senhor. Dentro dessa oração de petição, como nas demais também, tá? Há princípios que nós precisamos também obedecer. Quais são os princípios da oração que eu preciso analisar? Crer que Deus está me ouvindo, pedir segundo a vontade dele. Como é que eu sei que é segundo a vontade dele? Porque quando eu pego o meu pedido, eu analiso na Bíblia que aquilo que eu estou pedindo está dentro dos padrões, está dentro da vontade dele. Aí você poderia perguntar, pastor, como é que o senhor sabe quando o dor está dentro da vontade de Deus? Como é que você sabe? Simplesmente, eu analisei na palavra e analisei a intenção do meu coração. Certo? Se a intenção do meu coração estiver de acordo com a intenção de Deus, eu sei que Ele vai mudar. Como é que eu sei que estou na intenção de Deus? Aí eu peço a você para ir lá para Tiago. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 2. Tiago 4, a partir do verso 2. Que diz assim. Tiago 4, 2 diz assim. Não, então, você estava aqui já no. Estava livre. Tiago 4, 2 diz: vocês cobiçam coisas e não as têm. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar os seus prazeres. Olha o que o texto diz. Né? Pode passar um pouco aí, Paulo Henrique, por favor. 3, ponto 3. Pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções. Então, aquilo que eu falei, qual é a intenção do meu coração para aquilo que eu estou pedindo? Certo? Será que a minha intenção é para gastar no meu prazer? Para dizer que eu tenho um Blue, que eu tenho um carro? Mas, eu tenho que analisar isso. Qual é a minha intenção? Para que eu quero isso? Qual o objetivo? Pastor, é errado pedir casa? Não. É errado pedir para ter dinheiro? Não. É errado eu pedir um apartamento lá na Barra? Não. A questão é a seguinte: qual é a intenção do seu coração para isso? Para que você quer fazer isso? Qual é o seu desejo? Massagear o ego, esbanjar, dizer que agora tem. Tá? Aí o que acontece? A intenção do meu coração é gastar os meus prazeres. Será que é isso? Se a intenção é essa, aí eu já sei que eu não estou dentro do padrão de Deus. Não estou dentro do princípio de Deus. Tá? Porque o princípio de Deus diz o quê? Buscar primeiro e a sua justiça. Então eu preciso, dentro desse meu pedido,
Esse meu querer, eu preciso colocar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Tá? E as demais coisas lhe será acrescentado. Então eu preciso fazer isso. Então, qual é a intenção do seu coração? O que é que você tem em mente para querer isso? Qual é? Então, amados, a questão não é se Deus vai responder, se Deus vai dizer sim ou não. A questão é como é que está aqui dentro. Qual é a intenção do meu coração? Qual é a intenção do meu coração? Para que eu quero isso? Ok? Está dando para vocês entenderem? Então, isso foi importante. O pastor Rick Renner, eu tenho aprendido muito com ele, tem uma das mensagens dele que ele conta uma experiência que ele estava indo da Rússia para um outro país, agora que eu não lembro o nome, mas é um país lá do Oriente Médio, e eles teve que ir lá porque eles tinham um programa de TV que ia ser transmitido para aquela região ali. Então, e pelo que eu me lembro no testemunho dele, ele fala que só tinha uma emissora de TV nessa região que atingia os países de lá. Então ele teria que ir lá para conversar com a responsável, com a diretora, a dona da emissora, para que o programa dele fosse transmitido. E ele conta que ele veio pedindo isso a Deus, orando a Deus junto com a equipe dele. Tá? Gente, eu vou falar assim um pouquinho por cima, porque eu não lembro exatamente as palavras, tá? Que ele fala. Então ele disse que quando ele foi até essa emissora, que ele chegou, logo quando ele chegou já estava tendo um probleminha externo. E a pessoa responsável não podia atender ele na hora. E para surpresa dele, a dona da emissora era uma mulher. Então ele já ficou meio que apreensivo. Será que ela vai querer me atender? Uma que ele já é americano. Então já tinha mais uma barreira. Certo? E quando ele esperou pacientemente, quando foi dada a oportunidade para ele conversar com ela já disse, vai falando o que é que você quer, diga logo que estou muito ocupado, está muita coisa acontecendo, eu preciso resolver tudo. Ele disse, não, tem um programa e eu vim aqui para poder contratar um espaço de vocês para transmitir esse programa de TV. Mas o programa é de quê? E começou a botar dificuldade, ele disse, não, é de como o homem deve tratar a mulher. Quando ele falou isso, ela virou como? Deixa eu ver, o que é que você tem aí? Aí começou a mostrar. Não, quando eu começou a mostrar, a mulher diz, resumindo, gente, como ele tinha orando e apresentando a Deus do jeito que ele queria, foi dado para ele o horário e a extensão exatamente como ele tinha falado com Deus. Tá? Então isso é o quê? É direcionar para Deus o que eu quero. Qual é o objetivo? Qual é a minha intenção? Isso que eu estou querendo é só para me apresentar, para trazer satisfação para mim mesmo? Então, procure examinar o seu coração. Como a Bíblia diz, examine o seu homem a si mesmo, é isso? Referente a ceia, como eu disse, falou em Bíblia do cálice. Mas é referente ao nosso contato, a nossas petições de oração a Deus. Examina teu coração, examina a palavra, vê se está de acordo, lança para o céu e vai ser respondido. Amém? Então, lança para o céu e vai ser respondido. O tempo não vai dar mais para a gente falar, mas eu precisava falar ainda sobre a questão de perdão, precisava falar ainda a questão de você perseverar. Como eu disse, que às vezes você faz uma petição, mas essa petição às vezes pode demorar, porque às vezes também tem outro detalhe, aquilo que você está pedindo, muitas vezes
há um processo que precisa acontecer e a gente não se liga nisso. Eu pedi, Deus já me deu, não me deu. E às vezes há um processo que precisa ser realizado para aquilo chegar até atrás de outros. E a gente não tem paciência de esperar, e o que acontece? A gente desiste, reclama de Deus, pensa que Deus não respondeu, bota aquela ideia na cabeça, Deus já deu não. E a verdade não é isso. Só é um processo que está acontecendo para poder chegar até as tuas vidas. Amém? O horário não dá mais. Se Deus permitir, no próximo dia a gente continua e a gente vamos concluir esse nosso assunto. Tá bom? Fica de pé, por favor. Vamos, Jesus, vamos orar, vamos agradecer. Glória a Deus.